pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Sem Problema. Eu sou o professor Lúcio e estou aqui com você hoje para nós estudarmos fatorial, tudo bem? Célulazinha importantíssima na análise combinatória. Então, o fatorial vai ser muito importante para a gente dar sequência na análise combinatória com as aulas que vêm daqui por diante, tudo bem? Mas antes da gente começar, para aquele momentinho, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e acompanhar as novidades que nós temos no canal aqui. E tá saindo muita novidade bacana para você. Acompanhe a gente nas redes sociais, tudo bem? Então, solta a vinheta. Então olha só, pessoal, a definição de fatorial, ó, fatorial de um número natural. O que vem a ser isso? Olha só, tá escrito aqui, ó. Fatorial de um número natural n. Então, ó, vamos lembrar aqui quem é o conjunto dos números naturais? Então nós temos aquele símbolozinho, aquele n mais estiloso aqui, ó. E os números naturais, qual é o primeiro número natural que nós temos? Essa sequência de números inteiros positivos, de números inteiros não negativos, na verdade, a gente inclui o zero. Então, o primeiro número natural é o zero. Depois do zero, nós temos o número 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, né? Então, o conjunto dos números naturais, nós também podemos dizer que é o conjunto dos números inteiros não negativos, né? Eu incluo o zero nessa situação, quando eu falo que é não negativo. Se eu falar conjunto dos números inteiros positivos, eu excluo o zero. Daí ele começaria a partir do 1, né? Então, fatorial de um número natural n, então, dado um elemento desse conjunto, o que é o fatorial desse número, né? Fatorial desse número n, olha só que bonita a definição. É o produto, é a multiplicação do número 1 pelos n primeiros números naturais importantíssimos aqui, diferentes de zero. Professor, não entendi. Então, olha só, vamos pegar aqui um exemplo. O 5 fatorial. Esse é o símbolo do fatorial, quando a gente coloca essa exclamação ao lado do número. Então, dado um número natural, quem é o fatorial desse número? Quem é o 5 fatorial? Então, olha só, o 5 fatorial, se a gente pegar a definição bonitinha, vai ser o quê? O produto do número 1, eu vou pegar o número 1 e multiplicar o número 1 pelos 5 primeiros números naturais diferentes de zero. Tá vendo? Ó? Então, o 5 fatorial é o número 1 multiplicado pelos 5 primeiros números naturais diferentes de zero. Então, ó, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Tudo bem? Esse é o fatorial do 5. Óbvio, isso aqui vai ter um valor numérico, né? Ó, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5, 120. O valor do 5 fatorial é 120. Mas nesse momento, o que menos interessa pra gente é o valor numérico do fatorial. O que interessa é a gente entender bem essa definição, tudo bem? Então, ó, outro exemplo aqui, ó. O fatorial do número 4. O que é o fatorial do número 4? É o produto do número 1, é o número 1 multiplicado pelos 4 primeiros números naturais diferentes de zero. Então vai ser, ó, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Ó, fatorial do 3. Fatorial do 3 é o número 1 multiplicado pelos 3 primeiros números naturais diferentes de zero, né? Ó, fatorial do 2 aqui, ó, embaixo. Fatorial do número 2 é o número 1 multiplicado pelos 2 primeiros números naturais diferentes de zero. Então perceba que eu apliquei exatamente a definição nesses exemplos aqui, ó. Fatorial de um número n, de um número natural n, é o produto do número 1 pelos n primeiros números naturais diferentes de zero.
Começo no 1 e vou até o n. Mas, professor, geralmente quando eu ouço falar da definição de fatorial, a gente não faz dessa maneira. Geralmente eu falo assim, eu quero o fatorial do número 7, então eu faço uma multiplicação de números naturais sucessivos em ordem decrescente ou em ordem crescente, começando no 7 e terminando no 1, ou começando no número 1 e terminando no 7. Essa ideia é a mesma, tá, moçada? Então você fala, quem que é o 5 fatorial? É uma multiplicação sucessiva que eu vou fazer na ordem decrescente. Eu começo no número 5 e termino no número 1. Então 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? A ordem dos fatores não altera o produto, então você pode multiplicar em qualquer ordem. Agora, por que eu defini dessa maneira? Para a gente visualizar aqui, sem precisar ficar justificando muita coisa, a seguinte situação, ó. Você conseguiria me dizer qual é o valor do fatorial do número 1? Fatorial do número 1. Bom, professor, tranquilo, né? Pela definição, o fatorial do número 1 é o número 1 multiplicado pelo primeiro número natural diferente de zero. Então, o fatorial do 1 é 1 vezes 1, 1. Agora, a grande estrela está aqui, ó. O fatorial do zero. Perceba o seguinte, se eu falasse para você, fatorial de um número é a multiplicação sucessiva de números naturais sucessivos, você começa no próprio número e vai decrescendo de 1 em 1, né, vai pegando os números naturais sucessivos até chegar no 1. A fatorial do 8. A fatorial do 8 é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tranquilo? Fatorial do 3. 3 vezes 2 vezes 1. Fechou. Fatorial do 0. Multiplicação que começa no 0 e eu decresço até chegar no 1. 0? Como é que eu vou diminuir até chegar no 1? Fica meio esquisito a gente pensar isso aqui pro 0 fatorial. Então, o que eu fiz aqui, ó? O que ficou mais bacana? Quem que é o fatorial do 0? O fatorial do 0 é o produto do número 1 multiplicado pelos 0 primeiros números naturais. Eu não vou multiplicar por 0, eu vou multiplicar pelos 0 primeiros números naturais. Então, por quantos números que eu vou multiplicar esse 1 aqui, ó? Por ninguém. Então, qual que é o valor do 0 fatorial? 1. Então, uma OBS extremamente importante, ó. O fatorial do número 0 é igual ao fatorial do número 1 e ambos valem quanto? 1. Importantíssimo isso aqui. Para a gente avançar nesse conceito de fatorial, nós temos que ter essa ideia. O fatorial do número 0 vale 1. Tudo bem? Tranquilo? Então olha só, moçada, agora vamos dar uma ajeitada bacana aqui, mais formal, né, nesse conceito de fatorial. Então vamos pensar assim, ó, fatorial de um número natural. Então nós temos que o fatorial do 0 é 1. O fatorial do número 1 é 1 também. Vamos pensar agora no número natural maior do que 1. Como que a gente define esse fatorial de um número natural maior do que 1? Então, ó, se o n for maior do que 1, eu vou dizer que o fatorial do n é, na verdade, o próprio n multiplicado pelo fatorial do número anterior. Isso aqui, para o n, né? Para o n natural e esse n maior do que 1. Bem, o que eu estou dizendo com isso? Vamos pegar aqui o fatorial do 7, fatorial do número 7. O que é o fatorial do 7? Essa definição, a 7 é um número natural maior do que 1. Então, como que eu defino o fatorial do número 7? É 7 vezes o fatorial do número 6. Tá vendo? Ó? 7 fatorial é uma recorrência aqui, ó. O fatorial de um número qualquer é o próprio número multiplicado pelo fatorial do número anterior. Isso aqui é extremamente importante, tá? Então, ó, o fatorial do 7 é 7 vezes o fatorial do 6. Só que perceba que o fatorial do 6, utilizando essa recorrência, é 6 vezes o fatorial do 5. E o fatorial do 5
E o fatorial do 5 é 5 vezes o fatorial do 4. Então perceba que coisa bonita que nós temos aqui, ó. O fatorial de um número, ele é o produto de números naturais sucessivos, que começa no próprio número e você multiplica até onde você quiser, né? Se eu quiser continuar isso aqui, ó, então, ó, eu posso continuar e falar, quem que é o fatorial do 4? Ah, é 4 vezes o fatorial do 3. Quem que é o fatorial do 3? 3 vezes o fatorial do 2. Então, nós temos aquela condição mais usada aqui. O fatorial do 7 é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse conceito, essa recorrência, é o que possivelmente você mais vai utilizar nos fatoriais. Como assim? Imagine que você tenha que fazer uma simplificação, uma divisão, ó. Deixa eu colocar aqui no cantinho para você. Vamos pensar em fazer a divisão do 10 fatorial dividido pelo 8 fatorial. Ah, professor, eu corto exclamação com exclamação e daí simplifico 10? Não, óbvio que não. Esse símbolo representa o quê? Que nós vamos multiplicar o número 10 até chegar no 1. E aqui também, o número 8, produto de números naturais sucessivos em ordem decrescente até chegar no 1. Mas daí eu pergunto para vocês, precisa chegar no 1? Não. Então qual que é a manha que nós utilizamos aqui, ó? Eu quero fazer uma simplificação de fatoriais. Então a primeira coisa que você faz, identifica entre os fatoriais qual tem o valor menor. E se você olhar para o 10 fatorial e para o 8 fatorial, o que tem menor valor é o 8 fatorial. Então o que nós vamos fazer? Utilizando essa recorrência, nós vamos desenvolver o fatorial maior até chegar no menor, o 10 fatorial até o 8. Então olha só, fatorial do 10. Quem que é o fatorial do 10? É 10 vezes o fatorial do 9. Mas por sua vez, quem que é o fatorial do 9? É 9 vezes o fatorial do 8. Então eu posso dizer que o fatorial do 10 é 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Opa, cheguei onde eu queria. Eu pego esse resultado dividido por 8 fatorial. Daí o que nós temos, ó? Podemos simplificar aqui, ó, 8 fatorial, 8 fatorial. Se você quiser, 8 fatorial é 40.320. Professor, precisa decorar isso? Não, na hora você multiplica. 8 vezes 7 vezes 6 e assim sucessivamente. Então o 8 fatorial aqui está representando 40.320, da mesma maneira do que esse valor, ó. Então eu estou simplificando 40.320 com 40.320. E perceba aqui, ó, que o fatorial do 10 dividido pelo fatorial do 8 é 10 vezes 9. No caso, o valor numérico aqui é 90, mas seria 10 vezes 9, tudo bem? Outro caso aqui, ó, fatorial do 4 dividido pelo fatorial do 7. O que nós fazemos? Desenvolve o fatorial maior até chegar no fatorial menor. Então aqui vai ficar, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E no numerador o que eu tenho? 4 fatorial. Isso aqui, simplificando, ó, 4 fatorial com 4 fatorial, o que sobra? No numerador sobra 1. E no denominador, 5 vezes 6, 30, 30 vezes 7, 210. Tudo bem? Agora, olha só, uma pequena observação aqui, ó. Assistindo às aulas anteriores, eu visualizei que o professor Júlio ele fez um comentário com vocês. Ele falou, ó, esses valores aqui, ó, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Num exercício pontual que ele fez, ele comentou, ó, em aulas futuras nós vamos comentar o que é isso, nós vamos falar o que é isso. Eis o momento, moçada. Perceba que eu tenho aqui, ó, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Lembra da aula de princípio fundamental de contagem que nós temos aqui, ó? Imagine que você tenha 7 elementos num conjunto e com esses elementos você quer fazer 7 escolhas. Porém, essas escolhas têm que ser distintas. Por exemplo, você tem lá o conjunto com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você quer formar, ó, com esses 7 números, quantos números com 7 algarismos distintos nós formamos?
Possibilidade para o primeiro algarismo, 7 possibilidades. Para o segundo, 6. Para o terceiro, 5, 4, 3, 2, 1. Princípio fundamental de contagem. Multiplicando todos os valores, você vai ter o total de casos. Perceba, ó, que o princípio multiplicativo me dá isso. Então, o que o professor Júlio quis comentar com você naquela hora? Que aquele resultado que você tinha lá, ó, se eu não me engano, era 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ó, isso aqui é o que hoje nós estamos chamando de fatorial. Então, você poderia falar lá que, sei lá, é 7 vezes 6, ó, é 42 vezes o fatorial do 5. Ou, no caso aqui, 7 fatorial. Então, quando nós temos uma multiplicação sucessiva, né, de valores que começam no número e você multiplica até chegar no 1, ou o contrário, né, a multiplicação é comutativa, esse valor nós chamamos de fatorial. Tudo bem? Tranquilo? Um detalhe importante nessa simplificação de fatoriais. Então, ó, deixa eu ficar do ladinho aqui para você printar a tela. Tudo bem? 10 fatorial mais 8 fatorial dividido por 8 fatorial. Muito cuidado aqui, ó, que tem um sinal de soma. Nós estamos trabalhando aqui com uma adição. E você deve estar louco de vontade de fazer o quê? Simplificar o 8 fatorial com 8 fatorial. E falar que isso aqui vai dar 10 fatorial mais 1, sei lá o que você vai falar nesse caso. Só que perceba que para a gente simplificar na soma, eu tenho que garantir que todas as parcelas do numerador sejam divisíveis por 8 fatorial. Ou você pode lembrar do seguinte, ó, essa soma na verdade está representando o quê? 10 fatorial dividido por 8 fatorial mais 8 fatorial dividido por 8 fatorial. Então você pode separar se você quiser, ou você utiliza aquela ideia, ó. Qual é o menor fatorial que apareceu aqui? Não é o 8? Então o que nós vamos fazer? Vamos desenvolver todos os fatoriais até chegar no 8 fatorial. Então, ó, 10 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, tudo bem? Mais 8 fatorial é ele mesmo, né? Dividido por 8 fatorial. Agora sim, eu garanti no numerador, ó, todas as parcelas, as duas parcelas da soma, eu tenho agora, ó, eu visualizo que elas são divisíveis por 8 fatorial. Então aqui, se você preferir, é aquilo que você fala, ó, você pode colocar o 8 fatorial em evidência. O 8 fatorial é um fator que eu tenho em comum essas duas parcelas. Então, 8 fatorial colocado em evidência, ó, essa parcela dividido por 8 fatorial vai sobrar quem? 10 vezes 9. Mais 8 fatorial dividido por ele mesmo, 1. Tudo isso dividido por 8 fatorial. Agora estamos ricos, ó, porque agora é uma multiplicação. Então, esse fatorial com esse 8 fatorial, eu posso simplificar. O que sobrou? 10 vezes 9, 90, mais 1. E 90 mais 1 vai dar quanto? 91. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, muito cuidado nessa simplificação quando nós temos adição, né? Caso aí soma ou subtração, beleza? Então, dá uma olhada nesse exercíciozinho. Então, olha só, moçada, olha que exercício bacana esse aqui, ó. Ele diz o seguinte, ele está querendo saber qual é o algarismo das unidades, aqui, ó. Quando você compõe um algarismo, o das unidades é o primeiro da direita para a esquerda, né? O algarismo das unidades. Qual é o algarismo das unidades do número x? Mas quem é o número x? O número x é um somatório. O número x ele é 1 fatorial, mais 2 fatorial, mais 3 fatorial, até 2020 fatorial. Tudo bem? Bom, aqui você já deve perceber o seguinte, professor, eu vou fazer cada um desses 2020 fatoriais aí e fazer o soma todo? Pode, mas você começa hoje e não termina nunca mais, né? Então o que nós temos que perceber? Nós queremos apenas o algarismo das unidades. E como que a gente obtém o algarismo das unidades quando faz uma soma? Então, ó, na hora que eu faço lá, ó, 31 mais 47, né? Então eu vou fazer essa adição.
Então eu faço o quê? Eu somo os algarismos das unidades aqui, ó, 1 mais 7, isso aqui dá 8. Então, na soma do 31 com o 47, eu tenho garantido que o algarismo das unidades é 8. Ou seja, quando eu vou somar uma gama de algarismos, eu tenho garantido que o algarismo das unidades, eu faço o somatório de todos os algarismos das unidades desses números. Ah, então tá mais tranquilo, professor, não precisa somar todos, é só somar o algarismo das unidades? Sim, mas óbvio que a gente não vai... Como é que a gente vai descobrir o algarismo das unidades de cada um? Então, olha só, aqui nós temos que perceber o seguinte. Olha que bonito isso aqui, moçada. Então, vamos fazer esse somatório? Vamos colocar aqui, ó, quem que vai ser o número x? O número x vai ser, ó, fatorial do número 1. Quanto que dá o fatorial do número 1? É 1 fatorial, 1. Fatorial do número 2. Fatorial do número 2, 2 vezes 1 é 2. Fatorial do número 3, 3 vezes 1 é 3 vezes 2 vezes 1, 6. Tudo bem? Fatorial do número 4. Quanto que é o fatorial do número 4? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então aqui, ó. O 4 é o meu primeiro número natural, cujo fatorial me dá 2 algarismos, né? Se eu fizer o próximo, ó, 5 fatorial, 5 fatorial, seria então, ó, o 24 vezes 5. 24 vezes 5, 120, né? Ou 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. E assim sucessivamente. Então aqui, ó, 0, 2, 1. 6 fatorial, 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1. Vai dar 720. E assim sucessivamente. Óbvio que eu não vou desenvolver todos, mas eu gostaria de chamar a atenção, ó, que o algarismo mais à direita aqui é o algarismo das unidades. Tudo bem aqui, moçada? Agora eu gostaria de chamar a sua atenção, ó, para valores que estão a partir desse número, ó, a partir do 5 fatorial. Vamos ver o seguinte, ó, quanto que é o 5 fatorial? 120. Qual é o algarismo das unidades do 5 fatorial? 0. 6 fatorial, algarismo das unidades, quem que é? 0, né? 720. 7 fatorial, se você fizer rapidinho aí na sua casa, ó, 7 fatorial, ó, 720 vezes 7 vai dar quanto? 5.040. 8 fatorial, 40.320. E assim sucessivamente. Então a gente observa que tem um padrão. Qual é o padrão? A partir do 5 fatorial, o algarismo das unidades é 0. A pergunta é, isso sempre vai ocorrer? Para qualquer número a partir do 5 que eu faço o fatorial, o algarismo das unidades, ele vai ser 0? Para o algarismo das unidades ser 0, o número necessariamente tem que ser múltiplo de quem? Deve ser um múltiplo de 10. Se um número é múltiplo de 10, ele com certeza tem algarismo das unidades 0. E para um número ser múltiplo de 10, ele tem que ser simultaneamente múltiplo do 2 e múltiplo do 5. Tudo bem? Importantíssimo isso. E é aqui que o mistério acaba. Porque quem é o fatorial do 5? O fatorial do 5 é 5, vou colocar em corzinha diferente, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá vendo que eu coloquei ali em azul o 5 e o 2? Então imagine, ó, se eu fizesse o 6 fatorial, eu não ia colocar só o 6 aqui, ó. Eu ia multiplicar todos os números, mas uma hora eu ia ter que multiplicar vou ter que multiplicar por 5 e por 2. Multipliquei por 5 e por 2, multipliquei por 10. Se eu multipliquei por 10, o algarismo das unidades é 0. Então olha só que bonito. A partir do 5 fatorial, ó, aqui vai ser tudo 0. Então, ó, para o 7 fatorial aqui vai ser 0, para o 8 fatorial 0, até chegar em quem? O 2020 fatorial. Então aqui, moçada, se eu continuar isso aqui, ó, todos os algarismos das unidades serão iguais a 0. Então, ó, se eu somar aqui, ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. 9 mais 4, 13. Ponho 3, vai 1. Acabou. Porque ele pediu quem? O algarismo das unidades. E o algarismo das unidades, com certeza, vai ser o quê? O número 3.
Tudo bem? Então, moçada, fatorial é um conteúdo para você tratar com muito carinho, que você vai ver que na sequência, nas próximas aulas de análise combinatória, fatorial, arranjo, permutação, arranjo, permutação com repetição, combinação, né? O fatorial vai ser algo que nós vamos usar muito, tá? Então essa célulazinha da análise combinatória, o fatorial e o princípio fundamental de contagem, trate com muito carinho. Tudo bem? Então um grande abraço a todos, seguimos juntos e até a próxima aula. Tchau, tchau! Não perca mais tempo, siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, tá aparecendo aqui para você agora. Toda semana, ativa o sininho, ele recebe a notificação, avisa você. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal, faça a inscrição no canal e não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.